Olá, eu sou o Alessandro, esse é o canal Trilha da Prosperidade e eu vou dar continuidade na leitura do livro O Poder da Escolha Certa, de Raymond Charles Barker. Capítulo 5, subtítulo Realização Mental Correta. Uma vida plena não contém estresse nem tensão, pois foram deixados para trás, tornando-se inexistentes. Aliás, jamais existiriam, mas, por desconhecimento das ideias espirituais, transformamos sua inexistência em algo que julgamos ser real. Com ou sem intenção, colocamos-nos sob o domínio deles. Agora, tendo aceito a plenitude da vida que nos pertence por sermos seres espirituais, declaramo-nos emancipados dessas crenças opressoras e desnecessárias. Elas não nos controlam mais. Somos livres para seguir em frente e alcançar os desejos do coração. Os desejos do seu coração são seu maior triunfo. Eles indicam as experiências que você pode ter quando toma a decisão de tê-las. São um potencial poderoso, apenas no aguardo da sua atenção. Jamais devem ser desprezados por meio do entendimento espiritual adequado. Podem agora emergir em sua vida para preenchê-la. Enquanto você pensa a respeito, eles se agitam dentro da consciência como um bebê dentro do útero da mãe. Esses desejos querem irromper, querem se tornar visíveis por seu intermédio. Batem a porta desesperadamente, certos de que você a abrirá. Toda a criação começa com um desejo. Deus desejou a autoexpressão e o cosmos nasceu. Os desejos do coração são possibilidades que podem se manifestar em sua existência. O pensamento correto os anima. Eles se sentem inquietos, mal podendo esperar o momento para nascer. Não permita que pensamentos materiais e monótonos continuem a sufocá-los. Desejos não são esperanças, tampouco sonhos. São sim potenciais a serem desenterrados para que deem frutos. Comece a pensar neles não como apenas possíveis, mas como efetivamente já existentes. O fato de você pensar alguns dias vislumbrando essa possibilidade o levará a planejar a chegada deles. Pegue um dos desejos e torne-o real, por saber que você já o é. Você receberá uma resposta assim que entregar na mente subconsciente o ultimato de que esse desejo precisa se tornar realidade. A maioria dos desejos genuínos foi prejudicada pela indecisão. Pessoas morrem com desejos irrealizados, porque nunca tomaram a decisão de agir motivada por eles. Eram por demais preguiçosas e estavam excessivamente ocupadas ou cansadas. Não é o seu caso. Ao viver uma existência plena, você está num cansaço normal, mas não exaustivo. Você pode tornar realidade os desejos do seu coração, porque agora possui ferramentas com as quais quer trabalhar. Para obter a realização mental correta, é preciso descartar todo tipo de indecisão, dúvida e medo. Talvez você se pergunte se isso pode ser feito. Sem dúvida que sim. A firme decisão que toda indecisão, dúvida e medo não podem mais atuar na sua consciência começa a rejeitar esses sentimentos, destruindo-os de qualquer autoridade e os associando a uma completa insignificância. Essa é a morte deles, e nunca mais poderão ressuscitar em você. Foram definitivamente eliminados. O medo, a indecisão e a dúvida podem tê-los governado enquanto estava no Getsemane da preocupação, mas
agora foram apagados do calvário da decisão de que não existem mais. Talvez você seja uma daquelas pessoas nas quais o medo subconsciente se manifesta ao usar a palavra Deus. Não tenha medo dessa palavra. Se suas antigas convicções religiosas ainda têm poder subconsciente, decida que suas incongruências serão reveladas, ao mesmo tempo que as verdades delas continuarão a atuar na consciência. Ninguém deve temer a Deus quando ele se manifesta com generosidade divina. Na realidade, essa é uma palavra maravilhosa, em particular quando você sabe que o sinônimo é mente, verdade, amor. A compreensão da qualidade impessoal do processo criativo deveria, por si só, destruir qualquer temor de Deus. Profira para si mesmo o texto a seguir em voz alta. Não tenho medo de Deus. O uso da palavra Deus não pode causar receio subconsciente de uma divindade distante. Deus está onde eu estou e é o que eu sou. O Espírito de Deus é o meu espírito. O amor de Deus é o meu amor. A criatividade de Deus é a minha criatividade. Sou livre de todo medo, pois agora entendo o que é Deus. Estou consciente tanto da onipresença quanto da iminência. Sinto-me à vontade com as palavras Deus, Espírito e Verdade. Repetindo. Não tenho medo de Deus. O uso da palavra Deus não pode causar receio subconsciente de uma divindade distante. Deus está onde eu estou e é o que eu sou. O Espírito de Deus é o meu espírito. O amor de Deus é o meu amor. A criatividade de Deus é a minha criatividade. Sou livre de todo medo, pois agora entendo o que é Deus. Estou consciente tanto da onipresença quanto da iminência. Sinto-me à vontade com as palavras Deus, Espírito e Verdade. Do mesmo modo, a utilização da palavra Deus pode ativar um antigo sentimento de culpa, algo bastante comum. Uma vez mais, trata-se de um falso conceito de que Deus observou cada coisa que você fez ou pensou de errado e mantém um registro completo sobre eles, os quais você deverá ter que enfrentar um dia. Do ponto de vista intelectual, talvez você saiba que não é verdade, mas a mente subconsciente jamais foi informada com precisão do que as coisas não são assim. Por isso, a velha culpa em relação a Deus permanece. Você precisa trabalhar mentalmente com esse fato. Um aluno meu pode me dizer que agora percebe ser possível ter o que deseja nessa vida plena e abundante. Ele afirma que decidiu alcançar determinado objetivo. Respondo que essa é uma ótima notícia. Ele retruca, dizendo que não deve ter certeza de que a notícia seja tão boa. Nesse momento, sei que a culpa subconsciente dele se manifestou no sentimento de um Deus pessoal que aprovaria ou não a sua decisão. A culpa não é em relação ao objetivo que ele decidiu alcançar, e sim se Deus aprovaria. Então, sugiro que faça um trabalho de tratamento espiritual específico para anular essa falsa crença da mente subconsciente. Depois de ensinar essa ciência por um longo tempo, estou certo de que o conceito de que as pessoas têm mais dificuldade em aceitar é que professa que podem obter o que desejam na vida. O antigo conceito de ser uma virtude, passar sem o que realmente queremos e aceitar a boa vida como porção diminuta da vida como sendo uma experiência espiritual é absurdo. Eu o sei. Espero que, a essa altura, você esteja convencido de que é um agente livre em processo criativo impessoal,
que age em você, tornando-se o que deseja, uma vez que tenha decidido tê-lo ou sê-lo. Ainda não se convenceu? Repita mentalmente de que essas ideias até que a mente subconsciente pare de agir em função das antigas crenças e passe a agir motivada pelas novas. A vida, então, tornará a realidade da sua decisão de ter uma experiência mais ampla, uma experiência magnífica. Subtítulo: Prosperidade. No livro Treat Yourself to Life, defino prosperidade como a capacidade de fazer o que queremos no instante em que desejamos. Isso é viver uma experiência plena. Você deve ter percebido que a meta não é dinheiro. O número de pessoas ricas doentes é igual ao número de pessoas pobres enfermas. E o mesmo podemos dizer sobre a quantidade de pessoas ricas e pobres que são infelizes. O dinheiro é um meio para se chegar ao fim, mas não é um fim em si mesmo. A crença de que o dinheiro resolverá seus problemas é uma ilusão. Sempre foi e sempre será, porque os problemas surgem e são criados pela mente, e não pelo talão de cheque. A maneira de resolver os problemas é mudar o modo de pensar e mantê-los modificados. Essa é a decisão correta para você viver uma experiência plena. A prosperidade é um estado de consciência que você pode gerar quando deixar que o dinheiro seja um meio e não um fim. O dinheiro não compra uma bela vista, embora possa levá-lo a um lugar onde você possa descortiná-la. O dinheiro não pode comprar o amor, não compra uma mãe, um pai, um filho ou marido, ou até mesmo uma esposa. Dinheiro não compra os excelentes relacionamentos que você tem com os amigos mais íntimos. Dinheiro é um processo, não uma meta. Não se preocupe, porque não estou menosprezando o dinheiro. Ninguém aprecia mais a utilização e o aprecia mais do que eu. Acredito que ele seja Deus em ação com uma frequência e declaro isso com muita verdade. Trata-se de um recurso que o infinito utiliza para fluir o universo das minhas atividades, conferindo-me tranquilidade e alegria. Digo às vezes que o dinheiro é uma ideia da mente de Deus, a ideia que movimenta e dá facilidade. Afirmo, portanto, que eu sou uma ideia na mente de Deus e que essas duas ideias agora se juntam. Por consequência, sou o dinheiro. O dinheiro resulta da utilização de ideias. Ideias produzem dinheiro, já que são a causa da consciência da prosperidade. Ideias espirituais são gratuitas. Não podem ser protegidas por lei de direitos autorais e nem patenteadas. São minhas, para que eu as use. E é o que eu faço. Eu venho utilizando enquanto escrevo esse livro. Ideias espirituais são sempre positivas. Não poderiam jamais ser destrutivas. Elas convidam à reflexão, embora possam, a princípio, parecer nebulosas. Os pensamentos que engendram revelam gradativamente um sentido e, em seguida, os aspectos práticos se tornam óbvios. Você sabe, então, que fazer e decide fazer, agindo como a consciência da prosperidade agiria. As pessoas, não raro, me dizem que precisam de uma grande quantidade de dinheiro imediatamente e que não estão interessadas em ouvir o que precisam ter na consciência da prosperidade. Não desejam ser criativas, desejam apenas o dinheiro. Por compreender que elas não conseguirão o dinheiro sem a consciência do dinheiro, saem do caminho delas. Como resultado de não obterem o dinheiro, elas declaram que essa ciência não funciona. Ela funciona quando usamos o método que ela nos explica.
Tudo começa na mente e resulta na ação mental. Quem vive sempre necessitando de dinheiro rápido precisa compreender que tem um padrão inválido e que diz respeito ao dinheiro. Enquanto não trocar por um padrão melhor, a necessidade constante continuará. Em geral, as pessoas são imprudentes ao lidar com o dinheiro. Um dos grandes benefícios que acompanham o entendimento do que é o dinheiro é Deus em ação, é sua utilização inteligente. Dádivas enormes são acumuladas, indicam que as pessoas têm uma fantasia com relação ao dinheiro. Ela acha que pode consegui-lo sem trabalho mental ou físico. Trata-se de uma impossibilidade. O universo responde de maneira compatível. A integridade e a sinceridade são itens primordiais na consciência de prosperidade. Acumular contas e esperar que de algum jeito Deus as pague é simplesmente ridículo. A vida não funciona dessa maneira. Os dias de crédito fácil conduzirão diversas pessoas à tentação. A consciência da prosperidade só pode ser construída com base em um sólido bom senso. Se a maneira como você vai gastar o dinheiro ou assumir as dívidas estiver fora da esfera do bom senso, seguramente haverá problemas. Um número excessivo de pessoas confiou no Senhor, esquecendo-se de que o Senhor ajuda aqueles que ajudam a si mesmo. Enquanto os padrões de hábitos subconscientes a respeito do dinheiro não forem saudáveis, sinceros, claros e distintos, você não vai prosperar. É possível que já tenha esses padrões saudáveis dentro de si mesmo. Eles podem ter sido inconscientemente criados pelas diversas experiências. Podem ter sido inculcados na sua infância, pelos seus pais, na mente subconsciente ou pela forma que viviam em família. Em geral, as pessoas acreditam que é afortunado quem tem sorte na vida, mas não é verdade. Gente assim se sente à vontade quando pensa em dinheiro, do que com o resultado. Mostra-se despreocupada com o mundo em que vive. Pode não ser tão desembaraçadas em outras áreas como na saúde ou da autoexpressão, mas também pode ser. Acredito que existe uma neurose que acompanha dúvidas substanciais. Antigamente, quando comecei na função de ministro da igreja e das dádivas eram aparentemente necessárias, tinha uma sensação real de mal-estar que permaneceu comigo até um dia. Muitos anos depois, em que passei a não dever nada a ninguém, era como uma obsessão. Não me deprimia necessariamente e nem me impedia de progredir na carreira. Agora que estou livre das dívidas, tenho uma sensação muito maior de bem-estar e liberdade de ação. Tomo medidas para garantir que as contas sejam pagas em dia. Mantenho-me um senso de ordem que diz a respeito às finanças. Esta é uma área da minha vida na qual a ação correta prevalece. É impossível escapar da lei da ordem. Aqueles que parecem consegui-lo verão a desordem aumentar na vida cotidiana. A maneira como você lida com os detalhes externos da vida é um indício dos estados da consciência que estão em ação na mente subconsciente. Temos o direito de julgar alguém pela maneira como vive, trabalha e ama, e lida com as suas responsabilidades financeiras. Reflita um pouco a respeito de si mesmo. Talvez precise organizar melhor seu mundo material. Se for esse o caso, comece meditando a respeito de alguns assuntos espirituais. Pense no mundo individual como está inserido e uma lei espiritual fazendo parte dela. Entenda que sua casa
seu negócio, os relacionamentos em sua vida social têm um lugar na sua mente infinita, como a sua inteligência infinita. Essa mesma inteligência está na sua mente. Portanto, você começará a olhar para o mundo a partir de um novo ponto de vista, e as ideias necessárias para colocar as coisas em ordem lhe serão reveladas. Fazer isso promove uma nova apreciação da vida. A tensão cederá e as sérias preocupações deixarão de existir. Você reorganizou os padrões mentais e tem uma vida mais plena. As privações graves ou medo delas o impedirá de atingir a plena expressão. Você não poderá ser uma pessoa livre que deseja ser. Ela limita a sua criatividade e o mantém focado em direções erradas. Se for o seu problema, agora é o seu momento de fazer algo a respeito. Tome a decisão de ficar livre de todas as privações e limitações atuais, que não existirá mais no futuro. É preciso que seja uma decisão muito sincera, cercada pelos mais profundos sentimentos. Após tomar essa decisão, faça a afirmação seguinte: não existe nenhum motivo para que haja desordem no meu mundo. O meu mundo está todo no mundo de Deus. O mundo de Deus é governado pela lei e pela ordem, e o meu também. Expresso agora a ordem e a sabedoria do Espírito. Minha decisão de ficar livre de toda privação e de todo medo da privação é definitiva. Ideias de pobreza não funcionarão mais na minha mente subconsciente. Autorizo nesse momento meu subconsciente a neutralizar todos os padrões de hábitos. Eles não existem mais. No lugar deles, eu autorizo padrões de dinheiro e prosperidade saudável. Esses novos padrões são espirituais e estão em ação em mim agora. Sei que as coisas são assim e ajo como se fossem. Sou uma pessoa livre, criativa e próspera, inspirada pelas ideias criativas que me impelem a praticar a ação correta, que produz resultados corretos. Repetindo: não existe nenhum motivo para que haja desordem no meu mundo. O meu mundo está todo no mundo de Deus. O mundo de Deus é governado pela lei e pela ordem, e o meu também. Expresso agora a ordem e a sabedoria do Espírito. Minha decisão de ficar livre de toda privação e de todo medo da privação é definitiva. Ideias de pobreza não funcionarão mais na minha mente subconsciente. Autorizo nesse momento meu subconsciente a neutralizar todos os padrões de hábitos. Eles não existem mais. No lugar deles, eu autorizo padrões de dinheiro e prosperidade saudável. Esses novos padrões são espirituais e estão em ação em mim agora. Sei que as coisas são assim e ajo como se fossem. Sou uma pessoa livre, criativa e próspera, inspirada pelas ideias criativas que me impelem a praticar a ação correta, que produz resultados corretos. A mente subconsciente acolhe favoravelmente esse tratamento porque está sempre em estado de expectativa. Trata-se de uma mente receptora, devido à sua natureza. Ela precisa agir como a lei da receptividade, porque não pode se recusar a aceitar o que você coloca nela. Por não ser consciente, a mente subconsciente não tem como saber o que você insere nela. Ela só sabe o que fazer com o material que você lhe entrega. Quanto mais observar suas disposições, ânimos, atitudes, hábitos e ideias dominantes, e impedir que tudo o que é fundamentalmente negativo subsista na esfera da sua atenção, mais abundante e plena será a sua prosperidade. Conheço centenas de pessoas que modificam padrões antiquíssimos de dívidas e privações por meio desse método. Os padrões não mudam com rapidez e facilidade. A decisão de prosperar, seguida da observância atenta na mente,
consciente e da mente subconsciente, e ainda a recusa persistente em deixar que os estados negativos continuem, pouco a pouco iluminam as situações e os resultados foi uma experiência mais ampla e com a certeza de ser mais livre. Subtítulo: Expectativas. Examine as próprias expectativas. Elas lhe dirão se a mente é saudável. As experiências são como um barômetro mental. Indicam padrões de pensamentos do subconsciente. Elas apontarão onde há necessidade de promover mudanças. Pergunte para si mesmo o que realmente espera que aconteça na sua vida no momento atual. Anote a resposta por escrito. À medida em que os dias forem passando, você poderá se surpreender com o que de fato deseja lá no fundo. A mente subconsciente talvez contenha muitas coisas que você não deseja. São necessárias expectativas saudáveis para se ter uma mente saudável. É provável que não esteja esperando bastante da vida. Talvez tenha se tornado mentalmente embotado sem se dar conta disso. Você pode ter deixado que insucessos sem importância e uma rotina monótona tomassem conta das áreas do seu pensamento. E se for esse o caso, é chegada a hora da mudança. Por que motivo você deixou de esperar o que há de melhor e mais magnífico na vida? Coexistimos em uma generosidade divina que guarda apenas a nossa aceitação, que é mental e começa com o desejo de uma decisão e expectativa. Ninguém é jovem ou velho demais para esperar coisas notáveis. Ninguém é pobre ou rico demais para esperar coisas magníficas. Se estiver doente, parta do princípio que você vai ficar bom. Se é infeliz, tenha a expectativa de que será feliz. Nenhum poder externo exige na infelicidade. A vida quer que você seja saudável, feliz e livre para fazer o que bem entender. Enquanto escrevo essas linhas, minha expectativa é de que esse livro seja excelente. Espero que ele venda no mundo inteiro e que milhares de pessoas que provavelmente jamais irei conhecer leiam-no e tirem proveito dele. Sei o que quero fazer acontecer do modo que é o que acontecerá. Examine com frequência essa lista de expectativas. Elas indicam o que você receberá da vida no momento atual. Regozije-se com experiências positivas e permita a expansão delas. Sonhe acordado pensando a respeito. Alimente-se com o seu pensamento criativo. Antegoze a realização delas. Fique atento a qualquer indicação de que estão trazendo resultados. Jesus disse: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Marcos, capítulo 16, versículo 17. Verifique também a expectativa da má sorte, contínua limitação e provável fracasso nas diversas áreas da vida. Trabalhe nelas, pois são indícios de perigo. Elas indicam problemas que poderão surgir porque a mente subconsciente está de posse de um conteúdo que possibilita a sua realização. Expectativas assim precisam ser anuladas com autoridade mental. Não deixem que demorem no corredor da mente. Recorra ao trabalho espiritual para neutralizá-las e criar o equivalente positivo. Você poderá descobrir que se sente bem à vontade com as suas expectativas limitadas. Elas têm sido poder e autoridade em sua mente há anos. E é provável que você nem mesmo se dava conta de que esses padrões habitavam o seu subconsciente. Portanto, quanto mais cedo praticar a ação espiritual e mental correta para modificar os padrões, melhor. Eles representam a possibilidade de problemas. São minas subconscientes prontas para explodir, à espera de que virem à tona.
e, quando o fizerem, você poderá começar a ter uma experiência exatamente com o que esperava o tempo todo. A verdade tornou-se fato. A frase aconteceu exatamente como eu esperava. Raramente é usado quando coisas boas acontecem. Em geral, é reservada para declarar o surgimento de um problema. O tom que acompanha as frases é de satisfação, como se a pessoa provasse para si mesma que tinha razão. Provavelmente ela desconhece que desmontou a viabilidade de um acontecimento bom e viabilizou esse acontecimento, só que na vertente negativa. A mente dessa pessoa lhe trouxe o que foi subconscientemente planejado, em decorrência do ocorrido negativo colocado lá. Trata-se de um sucesso negativo. A decisão inconsciente de ter um problema fez com que ele acontecesse. Agora você já conhece a lei da expectativa mental e é livre para usá-la em benefício da sua vida mais plena e abundante. Não há necessidade de prosseguir com o que tem feito até agora, a não ser que goste da maneira como a sua vida está fluindo. Nesse caso, seus propósitos, senso de prosperidade e expectativas estão certos e adequados. No entanto, se desejar mais, agora você já possui informações de que necessita para viver uma experiência plena. Outros já vivenciam, e o melhor a fazer é se unir a eles que mantêm esplêndidas expectativas. Você é um agente livre, que diz respeito à sua própria mente. Apenas você pode decidir o que vai acontecer. Essa é sua responsabilidade. Para uma pessoa, ela pode abrir a porta que dá para limitações e frustrações. Para outra, a porta mais larga dá para a liberdade, o crescimento e a verdadeira prosperidade. A capacidade de fazer o que quer e quando quer. Um dos meus versículos favoritos da Bíblia é esse. Tanto as riquezas quanto as honras vêm de ti e tu reinas sobre tudo. É 1 Crônicas, capítulo 29, 12. Acredito que o infinito deseja que cada pessoa seja livre em sua experiência e a controle. O espírito em você aguarda seu reconhecimento.